Paz do Senhor a todos e a todas. Eu sou Ine, sou da Assembleia de Deus aqui da cidade de Veracruz 2. Agradeço a oportunidade, louvo o nome do Senhor, Ele que é dono de tudo, dono de todos nós. E eu peço que Ele seja honrado através de Sua palavra nessa noite. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado principal. Fica conosco, seja honrado, que o sacrifício de Jesus seja honrado nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, uma pequena reflexão, no Salmo 91. É, antes da gente começar assim a palavra em si, eu tô com uma cachorrinha que ela é bebezinha ainda e eu não posso sentar aqui nessa cadeira que ela começa a latir. Gosta de latir no momento que eu tô trabalhando, dando aula, essas coisas. É a hora que ela gosta de latir. Eu vou só abrir no computador, porque senão a bateria aqui no celular não vai durar. Então, deixa eu tentar abrir no computador aqui. A imagem vai cair consideravelmente, porque eu estou sem a câmera externa, sem a câmera webcam. Deixa eu ver. Vai abrir, só um segundinho, Dina. Calma aí que eu vou desligar a outra câmera. Deu certo? Isso. Vamos lá. Então, nós vamos. Eu estava essa semana. Eu gosto muito de ler o Salmo 91. Eu gosto muito, muito de ler o Salmo 91. Que ele é um salmo de proteção, né? Então, assim, quando eu estou orando pela casa, eu sempre gosto muito de ler esse salmo. E aí eu peguei uma versão diferente, né? Porque eu costumo assim ler, eu leio em inglês, aí eu leio em várias versões, em português também. Essa minha Bíblia, ela é a Bíblia King James, né? De 1611, e tem uma versão atualizada. Então, essa é a versão atualizada. E eu achei muito interessante. O Senhor foi ministrando muito ao meu coração quando eu fui lendo, sabe? É isso que eu queria compartilhar com vocês, essa reflexão no Salmo 91. E eu coloquei o título assim: Quando Deus é a sua morada. Aqui nesse salmo, nós vemos várias promessas que são condicionais. Elas não são promessas para todo mundo, elas são promessas para quem realmente habita em Deus, para quem realmente está com Deus, né? Não é para quem visita, não são promessas para quem visita. Às vezes você chega na casa das pessoas e tá lá o Salmo 23 aberto, o Salmo 91 aberto em cima assim de uma mesa, como se fosse um truque de mágica, mas não é isso. Se nós, de fato, nós não vivemos, se nós não vivermos o que é dito no Salmo 91, nós não nos beneficiaremos dessa proteção que é prometida aqui, sabe? É, o Salmo 91, ele é baseado num relacionamento com Deus. Então, nós podemos dizer que é aquela pessoa que vive continuamente na presença de Deus, que busca. O que que é morar em Deus? É buscar a Deus em tudo, buscar a Deus na sua vontade, né? Descansar no Senhor, ter o Senhor como um lugar seguro e constante. Não é aquela pessoa que vai só na campanha, participa só da campanha porque está precisando de um milagre, recebeu um milagre. Então aí ela deixa de buscar ao Senhor. A pessoa ela só faz um jejum quando ela está realmente precisando de um favor de Deus, sabe? Então essa pessoa ela não está debaixo ali dessas promessas. A gente vai destrinchar um pouco mais, a gente vai entender isso. Só que antes da gente passar no verso a verso do Salmo, é, eu, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que tem algumas coisas no mundo que são um sistema meio que automático. Existem leis universais que a gente sabe que não tem como mudar. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pego isso aqui e solto, a gravidade vai puxar para o chão. Então, são coisas que Deus já predeterminou no mundo para que tudo funcionasse, certo? Isso aqui não é tipo assim, vai flutuar, entendeu? Não, são leis que Deus deixou no nosso universo. Então, essa
essa proteção, ela também, tipo assim, é algo, eu vejo a minha interpretação assim como se fosse algo a mais para quem realmente busca o Senhor, sabe? Porque a lei universal vai dizer que aquilo que eu plantar, eu vou colher. Certo? Não tem como eu plantar trigo e colher melancia. Então, a lei universal vai dizer para mim que aquilo que eu plantar, eu vou colher, sabe? Então, assim, existe a criatura e existe o filho. A criatura, toda a criação se beneficia das leis universais que Deus já deixou. Mas os filhos de Deus, eles, vamos dizer assim, eu não sei se eu gosto dessa palavra, mas eu vou usar a palavra privilégio, né? Um privilégio daqueles que se achegam mais ao Criador, né? E vamos dizer assim que vamos olhar para o versículo 1, por exemplo. Aquele que. Aqui essa versão é muito interessante. Olha, eu vou lendo verso a verso com vocês. O versículo 1 diz: Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Tá vendo como é uma versão um pouquinho diferente? Aqui nós temos a palavra habitação. A palavra habitação não fala de visitação. Por exemplo, se hoje eu falar assim, eu quero morar na Inglaterra, não tem como. Ah, mas minha família tá lá. Não tem como. Porque existe uma lei que rege aquele país que fala que não é que a pessoa vai pegar uma trouxinha e entrar no avião e descer na Inglaterra e morar na Inglaterra. Existe todo um sistema de leis que tem que ser respeitado e obedecido para que eu possa habitar. Agora, se eu quiser comprar uma passagem e visitar, falar, eu vou conhecer o Big Ben, vou conhecer ali London Tower, a Torre de Londres, eu posso. O visto, ele é dado lá na hora que você entra, assim, na imigração, ele concede ali o visto. Tem países, como os Estados Unidos, que é mais complicado ainda. Para você visitar, você precisa antes pedir um visto, né? Então, depende, cada país tem uma lei. Agora, se você quiser habitar, aí você tem que buscar mais. Não é chegar, você tem que se informar. Você vai precisar que tenha um advogado que te ajude. Essa que é a diferença entre o visitar e o habitar. Então, aquele que vive na habitação do Altíssimo, ele descansa. Porque quem só é visitante da presença de Deus, ele não tem paz. Às vezes, eu não estou dizendo que é só por isso, mas às vezes essa ansiedade que nós sentimos, essa depressão que nós sentimos, é tudo bem a gente acordar um dia mais ansioso ou acordar um dia mais triste, tudo bem. Mas se a pessoa está nessa condição, às vezes é porque, não estou falando que é só por isso, mas às vezes é porque a pessoa não está habitando, porque aquele que habita, ele descansa, né? E fala, desfrutará sempre da sua proteção. Para você desfrutar da proteção de desfrutar, não é ser protegido, porque às vezes Deus está te protegendo, mas você não está desfrutando. Porque você está tão ansioso, você está tão assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Que você não está desfrutando do abrigo, da habitação. Tem umas versões que vão dizer do lugar secreto. Quando Jesus nos fala de buscar a Deus no secreto, ele nos fala do lugar de oração. Então, o que que é o lugar de oração? É um lugar onde nós temos intimidade com Deus. Então, se você tem intimidade com Deus, você certamente desfruta da sombra, do descanso e da proteção. Amém? Então, Amém. assim, vamos lá para o versículo 2. Sobre o Eterno, declara: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito a minha confiança. Quando a gente fala de depositar, também ali é uma coisa intencional. Hoje está mais difícil, né? Mas quem tiver aí, é, pelo menos se for pelo menos assim, desses últimos 10 anos para cá, vai lembrar que hoje a gente está cada dia fazendo menos depósitos. Mas antigamente o depósito era uma coisa comum.
Para você fazer um depósito, às vezes, você ficava na fila o seu horário de almoço inteiro para você fazer um depósito. Porque você tinha que fazer um pagamento e às vezes você não conseguia pagar na lotérica, né? Aí você tinha que ficar ali esperando na fila para fazer um depósito. Então, o depósito ele é intencional, você esperou por ele. Aqui fala, deposita. Em quem deposito a minha confiança, você intencionalmente coloca a sua confiança. Outra coisa também, às vezes o depósito ele não é feito inteiro. O valor, ele às vezes é parcelado. A confiança que nós temos em Deus não significa que, ok, hoje eu me converti, levantei a mão, aceitei a Cristo, confio em Deus plenamente. É por isso que existem provas, tribulações, né? É para que a gente aprenda a confiar no Senhor. Porque se a gente nunca tiver essa relação de dependência, como é que a gente vai saber que de fato confia? Se você não dá espaço, você não sabe que tipo de relacionamento você tem. Então, você precisa passar por momentos onde é preciso aplicar aquela confiança, para que a gente entenda onde realmente está a nossa confiança, a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Será que realmente no nosso Deus? E será que de fato ele é o nosso Deus, Deus primeiro? Porque ele pode ser Deus, mas será que ele é Deus primeiro? Ou será que a nossa confiança está talvez no nosso braço? Ai, meu Deus, porque se eu ficar sem trabalhar um dia, vai acontecer uma coisa terrível, né? Então, assim, nós temos que às vezes pensar nisso, né? É, Outra coisa que eu acho interessante do versículo 2 é que fala sobre o eterno declara. Quem que declara? Aquele que habita. Ou seja, não adianta a gente só pensar, né? A gente tem que declarar. Nós somos convidados aqui no versículo 2 a declarar: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Tem até um outro salmo, acho que é o 47, né? Que é bem bonito, fala assim, né? Socorro bem presente na hora da angústia. Né? Então a fé ela não é para ser só sentida, ela não é só um sentimento, ela tem que ser declarada. Também nós vemos ali no versículo 3, né, que esse relacionamento, ele também tem prova, ele também é provado nas tribulações. Olha, o versículo 3 vai dizer: Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, né? Então, quando Deus está agindo antes de que nós possamos até mesmo ver, porque fala assim, o laço do inimigo, algumas versões vão dizer o laço do passarinheiro, é uma armadilha. A armadilha, a gente pode até saber que ela pode estar lá, mas a gente não sabe que de fato ela está lá, por isso que se chama armadilha. Né? Ele não é um perigo iminente. Nós não estamos vendo aquele perigo. Ele está ali para nos pegar num momento desavisado, porque se você olhar o animalzinho, né? Vamos pensar que sim, que é uma armadilha dessas que vai fechar por cima, assim. Eles vão colocar uma isca e quando o animal vem, a armadilha se fecha. Ou seja, no momento de distração, no momento que você está achando que talvez tenha alguma coisa boa ali, que pode ser que seja o ataque do laço, né, e da praga mortal. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus age ainda antes de que essa armadilha se feche. Vamos para o versículo 4. Ele te cobre. Tá dando para acompanhar, gente, que tá fazendo a maratona dos versículos. Tá dando para acompanhar? Tá, beleza. Número 4, versículo 4. Ele te cobre com suas plumas, debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Até agora, no Dia dos Pais, eu vi uma imagem muito legal de um passarinho, né? Que é acho que é uma espécie de passarinho, eu não sei quais passarinhos fazem isso, que eles abrem as plumas para, de fato, proteger o ninho. Eu não salvei. Salvei sim, olha que bonito. Não sei se vocês conseguem ver. Olha isso. Isso que é o baixo suas plumas. Vou dar play novamente, para vocês entenderem que é isso que é o baixo suas plumas. Olha que coisa mais linda. Vocês viram? Então, esse relacionamento, ele também vai se mostrar num cuidado pessoal. Gente, quem fica dentro do ninho é filho.
Não é qualquer estranho que fica dentro do ninho. Esses passarinhos aqui que estão dentro do ninho, eles são cuidados, né? Eles são amados, eles estão ali no lugar mais próximo, debaixo do calor, sabe? Debaixo do amor ali do pássaro, né? Quanto mais do nosso Deus. E fala, né? Ele te cobre com suas plumas, debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Interessante porque a gente vai ver lá em Efésios 6, né? Lá em Efésios, eu não sei se é o 6, gente, me desculpa, sobre a armadura, né? É, então, sua fidelidade é escudo e armadura. Às vezes, quando eu estou sentindo que está muito pesado, né? Eu falo, Senhor, coloca agora sobre o meu espírito a tua armadura, né? Então, Deus sempre ele vai falar ali de armaduras. Versículos 5 e 6. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Efésios 6:10, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Cadê o chat? Efésios 6:10. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que uma vez eu estava orando e eu pedia, né, Deus, tira esse medo de mim, tira esse medo de mim. E eu senti Deus responder um dia, falando: eu não vou tirar o medo de você, eu vou te fortalecer. Então, às vezes, a gente é preciso ir com medo mesmo, sabe? É, Deus nos cobre. Mas se você vê essa imagem, a Ellen falou até que postou essa mesma imagem esses dias. Tem uns respingos em que caem nos passarinhos, sabe? Debaixo ali das asas do pássaro, aí tem a mãe nem sei se isso existe. A mãe pássaro, ainda protegendo os filhotinhos, mas ainda cai os respinguinhos neles. Então, Deus, ele vai nos proteger daquilo que possa nos atingir diretamente, mas não significa que nós vamos passar por essa vida ilesos, porque nós seríamos totalmente mimados, né? Então, ele fala, não tema. Quando ele fala não tema, é porque possivelmente a peste sorrateira vai vir, o demônio que devasta ao meio-dia vai vir, sabe? E uma coisa que eu acho muito assim, engraçado não, interessante aqui, é que a peste se move sorrateira nas trevas. E o demônio devasta ao meio-dia. Então, até aquilo que a gente vê e fala, poxa, aqui está escuro demais ou aqui está claro demais, não é indicativo que ali vai ser 100% perfeito e a prova de balas. Nem ao meio-dia, nem à meia-noite. Nós não sabemos se onde nós vamos estar vai ser bacana. Tem gente da igreja que dá golpe, tem gente da igreja que mente, tem gente da igreja péssimo. Tem gente do mundo bacana, tem gente do mundo que tem mais caráter do que pessoas da igreja. E assim também ao contrário. Mas o que a gente espera é que, por exemplo, as pessoas da igreja vão dar bom testemunho. Isso é o bom esperado, isso é o que eu peço a Deus, né? E que na hora de fechar um negócio com um crente, eu posso fechar em paz, porque ele vai ser 100% bacana comigo. Mas não vai, gente. Nem sempre é assim. Eu já levei golpe, não foi de pouco dinheiro, de gente de igreja. Eu tenho gente de igreja que me deve uma nota. Então, o perigo ele está em todos os lugares. E Deus nem sempre vai nos livrar, mas Ele vai nos proteger. Amém? Aleluia. Vamos do versículo 7 até o 10. Ainda que caiam 1.000 ao meu lado e 10.000 à ainda que caiam 10.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça nenhuma chegará à tua tenda. Essa música me lembra muito, esse versículo me lembrou muito aquela música da banda Morada, né? A porta da casa mais simples, o anjo da morte não chega, né? Então, assim.
nós também lembramos da primeira Páscoa, né? Quando o anjo da morte passou sobre as casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, mas não atingiu. Isso vai muito assim com o versículo 8 que fala: somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos justos, aos ímpios, né? Às vezes. A gente fica tanto querendo ver, né? Eu quero ver, eles vão ver quando Deus me exaltar. Tipo, parece até um projeto de vingança. Mas se for interessante para a glória de Deus, se Deus, em sua infinita sabedoria, assim conceder que nossos olhos contemplem a retribuição destinada aos ímpios, assim será. Amém? Mas nós temos que afirmar e fazer do Altíssimo a nossa morada. Amém? Glória a Deus. Vamos ler do 11 ao 13, estamos quase terminando já a nossa maratona, né, do Salmo 91. Tá dando para entender? Assim, eu fui lendo e Deus foi, tipo, falando essas coisas comigo, e eu falei assim, cara, eu vou pegar e ler isso com as mulheres, porque às vezes, assim, são salmos tão comuns que a gente passa tão despercebido da profundidade das palavras, sabe? Do que de fato cada coisa ali está no seu lugar para dizer alguma coisa. Eu sou da opinião que nada na Bíblia, vou falar opinião, porque eu não tenho talvez teologia suficiente nem para afirmar isso, mas eu sou da opinião que a Bíblia, nada que está aqui, nem mesmo uma vírgula é à toa. Então, cada palavra dessa aqui, o Espírito Santo pode nos ministrar. Amém? Aí que agora, do versículo 11 ao 13, né? Esse relacionamento, ele se reforça na assistência divina. 11. Porque a seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Interessante que o diabo usou isso aqui para tentar Jesus, né? Eu achei incrível como é que o diabo tem o poder de distorcer as coisas. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. O que me pegou muito a minha atenção aqui foi o fato da repetição da palavra leão e a víbora. Eu falei, uai, mas poderás pisar sobre o leão e a víbora e pisotearás o leão forte e a serpente mais vil? Eu falei, gente, o que que isso tem a ver, né? Então, o leão é o perigo que está assim aberto que nós vemos. E a víbora, ela vai falar de um perigo sorrateiro, é um perigo que nós não vemos. Sabe? Eu não sei se vocês oram assim, mas eu oro muito assim, Senhor, eu estou pedindo, Senhor, X coisa, mas se isso lá na frente para mim, daqui a 5, 10 anos, não for bom, o Senhor não me dá hoje. Por quê? Porque é o perigo sorrateiro, nós não temos nem ideia de que ele poderá vir, né? Então, assim, eu acho que no fim Deus coloca na balança, né? O que que é interessante? Me proteger hoje ou fazer com que eu passe por toda uma situação? Porque cada um tem uma história, né? Então, eu acho interessante, assim, poeticamente, que essa repetição do leão e da víbora reforça a intensidade crescente do perigo, mas a proteção também é crescente, sabe? Tem uma parte na Bíblia que vai falar assim: quando vocês eram meninos, vocês comiam comida de menino. Então, eu acho que tem certas coisas que quem está mais maduro na fé passa, que talvez pessoas que não têm uma caminhada de mais tempo com Deus, né, não passaria, não conseguiria passar, né? Eu até postei esses dias uma frase que fala assim: eu no teu lugar faria isso e aquilo. Aí eu postei assim, né? Eu falei, faria não, porque tu não fez nem na tua vez. Como é que você fala que no meu lugar você faria alguma coisa? Então, muitas vezes a gente está passando por coisas e que as pessoas não fazem nem ideia, né? E às vezes tem gente que gosta até de diminuir as nossas provações. Você vai chegar para contar, né, alguma situação, poxa, tem uma semana que eu não tô legal, tô passando mal, sei lá, tô com uma
rinite alérgica, por exemplo, né, que eu tenho. Aí a pessoa vira para você e fala assim: "Não, menina, mas eu tenho rinite, é uma rinite brava". E aí também quando junta com a sinusite, aí esses dias ainda peguei, tipo assim, ela quer provar que a prova dela é maior. Não existe isso, gente, de a minha prova é maior do que a tua. Cada um carrega a sua cruz na medida. A nossa cruz ela é feita à nossa medida. Entendeu? Então, seja sensato. Se alguém estiver te contando um problema, não vai medir o tamanho do problema, não. Não fale, eu sei exatamente o que você está passando. Porque você não sabe exatamente o que a pessoa está. Sabe aquela coisa, o coração do homem é terra que ninguém vai? Você não sabe exatamente o que a pessoa está passando. Só ela e Deus que sabe. Você pode falar, nossa, eu imagino. Nossa, é mesmo, né? É muito difícil. Olha, você pode até citar um exemplo, porque às vezes a gente fortalece num testemunho. Uma vez eu passei por uma situação parecida. Você usa a palavra parecida, mas não usa a palavra exatamente, não, porque isso assim você invalida a dor da pessoa. Você não sabe qual é a víbora que ela está passando naquele momento. Se é a víbora ou se é a serpente mais vil, sabe? E às vezes o que é a serpente mais vil para essa pessoa, para você é só uma cobrinha que não faz nem cócega. Então, fica aí também um conselho, né, de escuta ativa. Como é que a gente escuta as pessoas ativamente, sem invalidar os sentimentos dela, né? Aqui a Ellen está falando assim, a dor do outro é completamente diferente, por isso nós não devemos julgar. Deus tem algo para com cada um, não existe receita e cada um sabe o que passa. Amém? Glória a Deus. Estamos quase terminando. Tá? Já estou aqui no último ponto já. Aí nós vamos ler agora do 14 ao 16. Por quanto ele me ama. Agora vocês prestem atenção. Vocês lembram que eu falei assim que eram promessas condicionais? Por quanto é um um conector que ele significa, na verdade, que tem uma condição. Por quanto? Por quê? Sabe? Porque ele me ama. Eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois esse conhece o meu nome. Sabe? Às vezes, muitas vezes, a gente vê pessoas que têm uma vida bem ímpia, né? Mas posta lá um versículo, alguma coisa, e aí quando você olha, a pessoa, né, passa por uma situação tão ruim. Crente também passa por situação ruim. A diferença é que nós temos uma rocha, que é o nosso sustento. Esse próprio Salmo vai dizer, né? Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois esse conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Então, para resumir, né? Porque desculpa, eu acho que nem eu não corri muito, né? Eu tentei não correr muito, que a palavra de Deus fala para a gente não se apressar para sair da presença de Deus. Eu tenho uma reunião agora, né? E assim, voltando àquilo que eu estava falando, prova, tribulação, dificuldade, todos nós vamos passar. Porém, a diferença é passar com a proteção de Deus ou não, né? Como diz aquela música do irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele vai contando, né? Várias provas e só que quando a gente passa pela prova glorificando, é realmente ali que Deus é honrado. Nós temos que lembrar que o propósito da nossa existência é para glorificar o Senhor. Tudo que nós fazemos é para glorificar o Senhor. Se não está dando glória a Deus, então você precisa revisar o que que é isso que você está fazendo, né? Que o Senhor nos dê a graça sempre de poder glorificar o nome dele. Amém?
como está sendo gravado, eu gostaria de deixar um apelo, tá? Para se alguém chegou nesse vídeo e escutou até agora e você ainda não teve um encontro com Jesus como seu Salvador, eu gostaria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração e dissesse: Jesus, nesse momento, eu peço perdão por tantas coisas que fiz até aqui sem o Senhor, que fiz na minha desobediência ou na minha ignorância. Mas eu peço que o Senhor hoje entre na minha vida e seja o meu mestre, me ensine e seja meu salvador. Coloque o seu sangue, meu Jesus, sobre minha cabeça. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém? Glória a Deus, esse louvor é sempre bom, né? A gente escutar e louvar Ele. Então é isso, irmãs. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu sinto saudade de estar congregando mais com vocês aqui, mas eu estou bem corrida. E cada fase, né, é uma fase, mas eu agradeço muito, muito essa oportunidade. E que quando vocês lerem o Salmo 91, que vocês não leiam ele no automático, porque realmente tem muita riqueza, né? Mora na presença do Senhor, se demora ali na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço por cada irmã aqui presente. Eu nem sei quantas irmãs que nós somos hoje aqui, mas eu agradeço por cada uma que veio, cada uma que vai assistir depois, cada pessoa, enfim. Jesus, eu quero te agradecer nesse dia pela tua eterna proteção. Eu peço, Senhor, que se em qualquer momento nós estamos dando brecha, Senhor, para receber esses ataques do inferno, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar, não somente nos guardar, mas nos mostrar, nos ensinar a ser filhos melhores. Pai, ajuda-nos, Senhor, a morar e demorar na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao teu Espírito Santo que nos guarde, nos envolva, aos teus anjos que fiquem na porta da nossa casa, nas janelas da nossa casa. E guarde toda a nossa família, guarde os nossos projetos, guarde os nossos bens, guarde os nossos animais. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, que tudo, Senhor, que está na nossa casa é para a tua honra e glória. E, Senhor, e se há qualquer tipo de atitude, se há qualquer coisa dentro da nossa casa que não está te dando glória, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, a revelação, Pai. Revela no Senhor que nós possamos, nesse dia, Pai, ver os laços do passarinheiro que possam estar tentando se amarrar ao redor dos nossos pés. Obrigada pela liderança da área da libertação. Senhor, guarda a casa delas, guarda os projetos delas, que o Senhor esteja sempre na frente, em nome de Jesus. Assim por cada irmã, cada pedido, cada nome na lista, Senhor Pai. Oh, Jesus, que o Senhor possa conceder a libertação. A tua palavra vai dizer em Isaías 40 que os seus filhos virão do norte, virão de longe, mas o Senhor os trará para si mesmo, Senhor, por glória e por amor ao teu nome. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te amamos, nós estamos aqui porque o Senhor é a razão de tudo para nós, Pai, e não é sacrifício para nós passarmos tempo na tua presença. Obrigada, Senhor, louvado é o teu nome. E assim, eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigada.